ancestral que ressoa em cada mulher. Uma força que pulsa, que inspira, que transforma. Vozes que foram silenciadas, histórias que foram apagadas através dos tempos, mas que gritam para serem ouvidas. Somos mulheres construindo nossas histórias e trilhando novos caminhos. O Vozes Femininas traz a voz, a diversidade, a potência e o pensamento vivo de mulheres que existem e resistem. O Vozes Femininas é o seu lugar para falar e ser ouvida. Vem compartilhar a sua história. Vozes Femininas, estamos aqui para mais um episódio desse videocast que se propõe a trazer todas as mulheres de São Gonçalo e quiçá do mundo. A gente pensa grande, grande. E hoje estamos aqui com a minha queridíssima escritora, roteirista de cinema, professora, feminista e muito, muito, muito mais, porque ela é pura potência, diversidade. Ionara Costa. Prazer de recebê-la aqui hoje. Macrobio isso, amiga? Não faz isso. Você vê que eu já introduzi que você agora é uma roteirista. Eu não vejo a hora de ver essa... É uma série. Não vou falar ainda. Não pode dar spoiler. Mas ela tá, gente, fazendo roteiro e em breve... mais coisas, porque ela não fica satisfeita só com tudo que ela já faz. Muita coisa, né, Cris? Muita. E aí a gente vai parar tudo pra fazer o quê? O videocast da Cris Bela. Exatamente. Por quê? Porque entra na ordem da prioridade. Isso. Falar com você virou a prioridade do dia. Ai, que alegria, que alegria. Você não sabe o quanto eu sou feliz de ter você no meu círculo de mulheres, de feministas, de acolhimento. O quanto a gente se fortalece. Todos os dias. Nossas vozes femininas ficam mais fortes. Exatamente. Juntas, né? As nossas vozes no coletivo são muito mais fortes. E antes de começar no nosso tema que a gente vai abordar hoje, que a gente teve que fazer um recorte, porque é muito assunto, a gente não dá conta em 20 minutos. Primeiro eu quero dar meu relato, que eu participei agora do último ciclo das oficinas das escritoras vivas, e é algo assim transformador na minha vida. Hoje eu falo com toda firmeza, com segurança, que eu sou uma escritora e sou a escritora Cris Bela. E em breve teremos um livro aí na praça. Então, perfeito. Assim, para quem não conhece o coletivo, vá lá. Escritoras Vivas, está sempre tendo oficinas, eventos. Amanhã mesmo teremos aqui o debate do livro da Mariana Salomão Carrara. Exatamente. Se Deus me chamar, não vou. Eu vou. Eu chamar, não amiga. Não sei. Eu, como geminiana, eu fico uma hora eu vou, uma hora eu não vou. Não vou. Mas, enfim, amanhã teremos aqui o Leia Mulheres, toda quinta-feira, a primeira quinta-feira do mês. Então, venha para o coletivo, venha para as escritoras vivas, vocês mulheres, que vocês, com certeza, vocês terão a vida de vocês transformadas de alguma forma e de forma positiva, empoderada. Então, agora, a senhorita nada, um mulherão. Eu sei que você está se dedicando agora a um doutorado, né, sobre a questão dos apagamentos das mulheres com recorte em São Gonçalo. E a gente sabe, como eu falei no outro episódio com a Clarissa, o quanto nós temos as nossas histórias apagadas, sobrepostas pelas histórias dos homens. E esse seu doutorado vai trazer tudo isso, vai fazer essa abordagem, como a gente tem as nossas histórias apagadas. Então, com a palavra,
Ionara Costa. Obrigada. A gente sempre fica feliz quando tem esse espaço para falar, né? E quando uma mulher convida outras mulheres para falar, eu acho que isso fica ainda mais potente, porque você está oferecendo esse espaço. Então, é uma alegria estar aqui, mas também todo mundo que esteja assistindo, acho que vai repensar, né, qual é o lugar dessa mulher, qual é o momento que a gente tem vez, que tem voz, que a gente pode falar sobre essas coisas. E você começou falando das escritoras vivas. Então, é uma coisa diretamente ligada ao projeto de pesquisa. Porque escritoras vivas é pensar o lugar da mulher na escrita em São Gonçalo. Então, eu acho que eu vou ficando mais ousada. Acho que eu fico mais abusada, assim. Eu sempre dei aula, eu sempre estive na sala de aula, eu sempre estive muito preocupada em formar pessoas. E aí, com o tempo, eu quero pensar que as mulheres têm que ter um espaço para escrever. Quando você fala aí desse orgulho, se dizer escritora, eu não via isso nas outras mulheres. Quando a gente ia pesquisar escritores em São Gonçalo, mas eu não sou bem escritora, ou eu escrevo só um estilo, ou eu faço só uma coisa. Quando a gente deu a formação, a gente vê várias mulheres hoje, sou escritora na minha cidade. E aí eu comecei a ficar sempre pensando, quem são as mulheres que nos antecederam na escrita em São Gonçalo? Aí eu comecei, quem são as mulheres que nos antecederam na política em São Gonçalo? E aí começou a discussão, esse pensamento. E quem conta a história? Né? Sei que a Renatinha falou aqui, os livros que ela leu, são os livros dos homens. E quem são os historiadores da cidade? A gente tem a professora Maria Nelma, maravilhosa, mas que também bebeu muito na fonte do Salvador, né, no Mate Silva. E quem conta a história são os homens. Né? E a Chimamanda vai falar do perigo de uma história única. A gente conhece a história pela visão do homem. E o homem, a gente sabe, né, amiga? Ele conta a história do outro homem. Exatamente. Né? Eles se amam, eles se adoram, eles estão sempre juntos. E nós fomos aprendendo a rivalizar, né? Não sei se você passou por... Minha mãe falava pra mim, fulano tem ciúme de você, tem inveja de você. A gente foi aprendendo isso. Ou concurso de Miss. Quem é a mais bonita? Quem fala melhor? Isso. Não, a gente não quer. A gente quer unir a força e não é dividir, não é concorrer. Então, a minha ideia foi, onde estão essas mulheres que construíram a história dessa cidade? E por que os nomes delas não constam nos livros de história? E eu peguei o jornal São Gonçalo. Mas você está conseguindo encontrar material? Tá conseguindo? Não, é difícil encontrar material. Até porque os homens produzem muito e publicam muito. Os apagamentos das mulheres, você está com o seu doutorado, fazendo todo esse estudo, buscando essas informações dessas mulheres que sofreram esses apagamentos na história de São Gonçalo. E você perguntou das fontes, né, Cris? Porque assim, eu fui pegar o jornal, sentei lá, fui estudar o jornal São Gonçalo. E eu abri o ano de 1970. Não era uma coisa assim, direcionada, eu vou pegar esse ano, não sei. Eu sentei e abri 1970 e comecei dali a ler. Comecei a ler aquilo e fiquei... A vontade é sempre de chorar. Eu acabo chorando quando eu faço isso. Né? Algumas coisas vão nascer da força do ódio. E eu acho que esse projeto vai nascer do ódio. Porque eu comecei a ler, ver as imagens. Não tem mulher, não tem foto de mulher. Começa assim. A mulher só aparece na coluna social. A mulher, ela é a esposa de, a filha de. Tem um momento em que fala da morte do dono do jornal São Gonçalo, né? O capitão. E é assim, estavam presentes os nomes próprios de todos os homens e das mulheres a esposa de, a filha de, a irmã de. Acabou. A foto, só há homens. No fundo, assim, bem embaçadinho, tem umas mulheres. Aí eu fico pensando, gente, não tem mulher em São Gonçalo? A gente não tá fazendo nada aqui na cidade, a gente só aparece na maternidade pra parir, pra aumentar a população. Né? E aí esse apagamento é uma coisa que me incomoda muito. E eu acho que esse doutorado, esse movimento das escritoras é isso. É pegar as mulheres e falar, elas estão aqui. Mas elas não estão aqui agora. Elas sempre estiveram. Sim. Eu já relatei isso para você algumas vezes, né, nos nossos encontros. Eu mesmo, né, todos acompanham a minha história aqui no município. Eu trabalho, a gente tem projetos juntos, eu e meu marido, Elcio Albano, né? Então é jornal, é programa, é editora. Só que é isso. A Cristiana Albano, a mulher do. Chegou a esposa de.
o que você está fazendo aqui? Você está sempre atrás dele, mas eu estava lá trabalhando, atuando. Então, assim, esse movimento também que eu precisava fazer, porque nós trabalhamos juntos, somos parceiros de trabalho, de vida, mas, inevitavelmente, é esse processo de apagamento da mulher que está ali junto com aquele homem. É o homem que está fazendo. Não, a mulher não, ela tem que ficar escondidinha ali. Fazer um Photoshop e deixar ela um pouquinho embaçada, borricada, entendeu? Fica em segundo plano. Fica em segundo plano. E quando você tá, assim, quando eu percebo esse movimento, quando as mulheres estão mais envolvidas nos projetos, que antes eram só do Clube do Bolinha, eles se sentem meio que obrigados a mudar um pouco o discurso. Sim. Aquela piadinha machistinha, que era assim, pegava, hein? Não pegava. Essa daí eu não pegava, não. Eu tenho vontade de parar no meio, mas ela queria pegar você, querido? Tem certeza? Então, quando você chega nesses espaços que antes eram ocupados só por homens, e você tá ali, eles começam a ter que pensar, eu vou ter que adequar a minha linguagem. Quando você se tornou uma mulher feminista? Eu acho que eu sempre fui, mas eu não admitia isso com essa palavra, porque tinha o peso da palavra, né? Parecia que você era inimiga dos homens, isso é uma coisa louca, né? Parece que você tá contra eles. Contra eles. E aí, eu acho que quando eu comecei a... Tem uma coisa muito boba, que era uma conversa minha com a minha mãe. A gente vem de uma família muito pobre, tudo muito difícil. E eu lembro que uma tia, ela queria ir pra uma festa. E ela brigou com o marido. E o marido falou, não vou te dar o dia da passagem. E a mãe falou assim, pra mim, você vai trabalhar. O dia que você quiser pra uma festa, olha o tamanho da preocupação. Você vai ter o dinheiro da sua passagem pra você ir à festa. Gente, eu sei que é uma coisa muito pequena. Uma menina que morava numa casa de sapê, que não tinha literalmente nada, mas aquilo ficou na minha cabeça. Mas você sabe que também na minha educação, em casa, minha mãe é uma mulher machista, é uma mulher do tempo dela, né? Enfim. Mas mesmo ela sendo uma mulher machista, quando eu comecei a sair, ela sempre falava isso pra mim. Sempre tem o dinheiro para pagar a sua conta e para você pegar um táxi, para você pegar um ônibus, para você não precisar de ninguém para você voltar para casa. São coisas mínimas que parecem bobas, que fazem toda a diferença, sabe? De você sentar numa mesa, se você não quiser mais olhar para a cara daquele sujeito, você tem o dinheiro para pagar a sua conta, virar as costas e ir embora. Eu acho que ela falava assim, você tem que trabalhar, você tem que ter a sua vida. Ao mesmo tempo, quando eu fui aprender a dirigir, ela falava, não precisa. Seu marido dirige o que você quer dirigir. Ou seja, claro que era um pouquinho da vida pra ela. Mas depois que você pega o gosto da independência, você não volta atrás. Não volta. Não tem retorno. Você quer mais? Mais e mais. Quer mais, né? Ele falou pra mim, a casa é sua, o carro é meu. Aí eu falei, então tá bom. Eu tive que comprar outro carro. Falei, agora você tem um carro e agora tem meu carro. Porque tem isso, tem que mostrar que é o provedor. Eu pago a conta, não paga, né? Que homem hoje que paga a conta? Que homem que hoje é o provedor, né? Deve ser o provedor de internet. Deve ser. Deve ser. Leonara, assim, a gente tem tanta conversa, a gente tem tanta coisa para falar que é difícil sintetizar em 20 minutos do videocast. É impossível. Então é bom que a gente vai poder depois fazer outro videocast, uma sequência, porque o Vozes Femininas é para além do edital, né, que foi contemplado. Então, assim, ele vai ter muitas vozes de mulheres gonçalenses sendo ouvidas, a gente se encontrando. Quem sabe a gente pode fazer um Voz Feminina com a mulherada toda do Escritoras Vivas, com o coletivo. Maravilhoso. Não ia ser lindo? Vai ser. Então, amiga, parabéns. Parabéns por ter se inscrito nesse edital. Por abrir espaço para essas mulheres que você se identifica e que juntas e se identificam e vão identificar também outras mulheres, né? Acho que outras mulheres vão ver esse seu videocast, vão pensar, quem sabe um dia não vou ser eu também, sentada ali, dando apoio para outras mulheres. Um brinde, amiga. Peraí, contra-rega já subiu as 5 mãozinhas? Ainda tem muito assunto. Ai, que bom. Viu a gente aqui preocupada? A gente preocupada. Então, Ionara, a gente estava falando como você se reconheceu e admitiu que você era uma mulher feminista. Você tem um filho, o Martim. Como você, sendo uma mulher feminista, você
a educação, os valores que você passa para ele. Eu conheço ele pessoalmente, para você até já uma pergunta retórica, porque eu já sei a resposta, mas para quem vai assistir o Vozes Femininas, ele é um homem feminista? Eu não acredito em homens feministas, amiga. Olha isso. Não acredito, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Esses dias eu estava lendo um livro e ele estava dizendo que a autora daquele livro tinha passado pano por uma situação de machismo. Aí eu falei para ele assim, ela passou pano porque o homem, para quem ela tá perdoando, é um homem de uma determinada idade, que viveu num meio muito machista, que reproduziu muitos machismos e hoje essa pessoa está tentando se corrigir. Falei, você não teria essa oportunidade. Se você tiver uma atitude machista, ninguém vai falar, tadinho do Martim, olha lá, não teve exemplo, não aprendeu. Então você não tem o direito de cometer determinados machismos, porque ninguém vai passar pano pra você. Ninguém vai perdoar você. E ele falou, mãe, eu tenho plena consciência disso. Porque eu acho que tem uma coisa da criação. Tem a coisa de ver uma mãe que paga a própria conta, de ver uma mãe que dirige, de ver uma mãe que viaja sozinha. Gente, viajar sozinha... Você falou de quando que eu me achei feminista, né? Várias vezes. Mas viajar sozinha, pra mim, foi um corte, uma cisão na minha vida. Sabe? De comprar uma passagem e falar, estou indo para tal lugar. Primeira coisa que eu ouvi, o avião vai cair. Nossa. Falei, mas por quê? Você não tem medo de viajar sozinha? Eu falei, por quê? Se eu for com você, o avião vai deixar de cair? Se um homem estiver ao meu lado, segurando a minha mão, o avião vai deixar de cair? Eu quero ir para esse evento, eu posso ir para esse evento e eu vou pagar a minha viagem, eu vou viajar sozinha. Isso foi, assim, mudança de paradigma, sabe? Toda vez que eu faço uma viagem sozinha, eu penso nisso. Eu posso pegar meu carro, ir para uma outra cidade sozinha, eu posso pegar um avião e ir para outro país sozinha, para outro estado. Eu posso fazer isso. Então, ele viu essa mulher que sempre fez essas coisas. Então, para ele, quando alguém não faz, causa estranhamento. Ele fica, entendi. E é incrível ver ele participando das oficinas, tem uma sensibilidade nos registros das oficinas, cada registro um mais lindo do que o outro que ele fez, né? Teve um que ele me pegou de perfil, eu nem gosto muito de foto de perfil, mas ele conseguiu ali pegar o momento, eu ali concentrada nas oficinas e ele está sempre participando. Eu admiro muito o Martim. Ele está fazendo hoje faculdade de... Ele começou a fazer veterinário, agora está fazendo ciências ambientais na UERJ. Podia ter continuado veterinário e assina se veterinário cuidar dos nossos pets. Alerta, assunto sensível, assunto sensível. Assunto sensível. Mas ele cuida dos pets, precisa de ajuda, ele cuida dos pets. Ele tem cursos também que o autorizam a cuidar dos pets. Mas ele pode fazer isso. E faz ciências ambientais. E aí tem uma pegada da mãe, né? Que se metia em tudo, que fez desafio do lixo, Praia das Pedrinhas, de limpar a mãe. Já acompanhei muito pelas redes sociais você limpando lá de luva, limpando tudo. E ele é mais militante do que eu nesse processo. Então, ele é aquela pessoa assim, se vai comprar algum alimento, ele vai questionar a origem, ele vai questionar com o descarte correto. Então, assim, é um exemplo, né, que ele vivencia todos os dias. Todos os dias. Então, coitado, ele não tem o direito de ser um homem não feminista. E você é professora de muito tempo, né, no estado. Quando eu posto alguma coisa com você no Instagram, sempre entra alguém. Foi minha professora, Ionara Costa, maravilhosa, foi minha professora. Sempre aparece alguém falando que foi seu aluno. E você tem relatos incríveis. Outro dia mesmo você relatou pra gente, aqui mesmo, semana passada, né, de uma aluna, né, que mandou uma mensagem para você, né, falando que ela estava ali, no outro país, né, tá em outro país, na Europa, e lembrou de você. Gente, mais de 10 anos que foi minha aluna. Isso é incrível, incrível, assim, porque você, eu percebi isso nas oficinas. Você tem uma sensibilidade ao ensinar, você tem um cuidado, você tem a sensibilidade de perceber que um alcança mais rápido, o outro pode ter... Cada um tem o seu processo, vai por outro caminho, e você tem essa sensibilidade em perceber isso. A gente está em São Gonçalo, num videocast que se propõe a falar sobre a cidade, as mulheres na cidade. Como está a educação hoje
hoje em São Gonçalo? Você tem acompanhado as estatísticas? Eu estudei em escola municipal. Uhum. E é ambivalente dizer isso, até dói um pouquinho, porque eu tive uma educação numa instituição em que eu amava, mas que o ensino era muito fraco, por exemplo. Você estudou onde? Eu estudei na Hernani Faria. Uhum. Hoje, olhando para trás, tenho consciência que mais da metade dos meus professores, eles não eram formados nas disciplinas em que eles lecionavam. Uhum. Hoje, olhando para o olhar de uma pessoa que fez licenciatura na UERJ, que fez mestrado na FRJ e que trabalhou muitos anos dentro da sala de aula e fora da sala de aula com educação. Mas o estar na escola é uma coisa que faz muita diferença, né? O espaço físico da escola. E eu acho que ter sido uma professora muito dedicada, ser essa professora que entrega, era porque eu queria que tivessem feito isso comigo. Talvez eu tivesse queimado etapas. Sim. Talvez eu tivesse chegado mais longe. Talvez fosse mais rápido para mim. Talvez eu não tivesse agora pensando no entrar pro doutorado. Talvez agora apenas eu não tivesse condições de fazer isso. Então eu acho que se eu tocar cada pessoa que passa pelo meu processo de ensino-aprendizagem e essa pessoa levar um pouquinho de mim, quem sabe ela também não pode chegar mais longe. Sim. Porque não é um município que valoriza a educação, não é um estado que valoriza a educação. São movimentos que a gente faz ainda muito pequenos, que o piso salarial ainda não é pago, nem aqui no município, nem no estado do Rio de Janeiro. Então, é uma profissão muito desvalorizada. Que retira direitos já garantidos e são retirados. Aqui mesmo no município a gente viu isso, sendo retirado o plano de cargos e salários, né? Então é muita crueldade que se faz com uma profissão que simplesmente, se não existir a profissão de professor, como existirão as outras profissões? Como será isso? E aí a gente volta para o início do programa. Por quê? Você falou dos apagamentos. Qual é a primeira coisa que eu acho no jornal? O Estado convoca professorais, não convoca professor. Professores para 3 mil e não sei quantas professoras. Então, o magistério está muito ligado ao feminino. Sim. Por isso que ele é tão sucateado. Porque é uma profissão de mulher. A mulher sai do cuidado da casa pro cuidado na sala de aula. Sim. Ou seja, deixa as mulheres trabalharem. Deixa as mulheres... Elas não precisam ser muito bem remuneradas, não. Por quê? Elas fazem um trabalhozinho menor. São profissões que remetem ao cuidado, como assistente social, né, a parte de enfermagem, enfermeira. Aí ela casa com um homem que ganha mais do que ela pra ele dizer que ele é o provedor. Só que a gente não quer mais isso, né? Não queremos mais. A gente não quer, a gente não aceita, e aí a gente vai começar a movimentar. Então, assim, eu vivi a minha vida, eu paguei as minhas contas como professora. Nesse processo das escritoras vivas com o coletivo, você percebe transformações na vida dessas mulheres? Postura, vontade de estudar novamente. As mulheres estão... Se você olhasse assim um antes e depois no Instagram, se olhasse um antes e depois no Lattes, você vai ver que as mulheres estão procurando estudar mais, se posicionar melhor nas redes. Porque tem a coisa do exemplo, né? Sim. A gente começa a ocupar os espaços e eles vão ver mais espaços de mulheres e mulheres com muita potência. Então, eu olho e eu quero ser aquela mulher. Sim. Né? Eu penso nas minhas professoras, eu penso nas professoras da UERJ, como eu queria estar com elas e ser como elas. Então, quando elas veem as escritoras publicando, vem com que elas leiam e elas podem fazer tudo isso, a gente quer ser isso também. Né? Isso é muito bom. Eu falei, olha, eu só entro pro coletivo Escritoras Vivas depois que eu passar pelo processo das oficinas. E fiz, e estou aí para ser publicada pela coletânea do Mapa das Letras. Vai ser lindo demais. É incrível assim, saber que eu vou ter uma primeira escrita minha publicada num livro, sabe? E é isso. A gente quer sempre mais. E agora, eu não quero só a coletânea, agora eu quero um livro. Claro que sim. E você me incentivando, você está sempre... Cristiana, vamos, faz mais tantos contos que você já tem um livro. Eu, calma, Ionara, acabei a oficina agora. Não tem. Então, porque você quer coisa boa, de bruxa, lado bom, coisa mágica, mas realmente incomoda, né? A bruxa é muito boa. Incomoda, né? Você quer ser a princesa ou quer ser a bruxa da história? Eu quero ser a bruxa. Mas já tá incomodando muita gente, não tá? Normal, eu acho que é normal. Porque se o espaço estava sendo ocupado somente pelos homens e a gente está permeando esses espaços,
A Suzane fala, nós somos um projeto incontornável da cidade. Né? Não tem que você falar assim, vamos ignorar essas meninas doidas aí que estão escrevendo. Não tem como. Então, não, vamos trazer essas meninas doidas que estão escrevendo. Por mais que queiram fazer um movimento nesse sentido, mas jamais as escritoras vivas serão apagadas, jamais. Você que não quer postar uma foto com as escritoras vivas, jamais as escritoras vivas serão apagadas. Porque a história, o que se constrói a partir desse coletivo, não é uma retirada de foto numa rede social que vai apagar. Vozes femininas, lindeza esse episódio com Elnara Costa. Até o próximo episódio. E agora vocês ficarão, mulheres e todos os homens, a quem quiser assistir, com uma releitura Licença Poética de Adélia Prado. Sem licença poética, quando eu nasci, uma anja brava, dessas que olha sem piscar, anunciou: vai ser escritora. Caneta é pesada para mulher que nem tem espaço no mundo. Subverto as demandas. O mundo eu tomo com as palavras. Não sou pequena que não possa gritar. Acho São Gonçalo uma dureza. E ora sim, ora também, creio nas escritoras vivas. Não cumpro os paradigmas, subverto as demandas. Escrever é resistência. Minha força é a obstinação. Eu vivo de poesia. Sou neta da curandeira Dona Maria. Não ter privilégio é maldição para homem. Mulher nasce lutando. Eu também. Nós também. Vozes femininas. Vozes femininas. Há um eco ancestral que ressoa em cada mulher. Uma força que pulsa, que inspira, que transforma. Vozes que foram silenciadas, histórias que foram apagadas através dos tempos, mas que gritam para serem ouvidas. Somos mulheres construindo nossas histórias e trilhando novos caminhos. O Vozes Femininas traz a voz, a diversidade, a potência e o pensamento vivo de mulheres que existem e resistem. O Vozes Femininas é o seu lugar para falar e ser ouvida. Vem compartilhar a sua história.